Fala, meus queridos, graça e paz. Estou até meio resfriado aqui, mas eu vou estudando aqui a Bíblia. Eu não tenho como não passar isso para vocês. Prestem bem atenção no capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel. Profeta esse que foi levado à Babilônia para proclamar ao povo as ordens do Senhor. A partir do versículo 12. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. Então aqui o profeta está falando da parte de Deus que não adianta ter anos e anos de teologia, de ministério, de pregação, de ser um homem de Deus durante 50, 60, 70, 100 anos. Se você cair e permanecer nos seus pecados, aqueles anos todos de estudo teológico, aqueles anos todos de ministério, de nada valerão, porque a salvação não é por obras, meus amados. Não é por obras. Deus está falando aqui, assim como Ele coloca no mar de esquecimento, esquece todos os atos de injustiça quando a gente se arrepende, tudo se faz novo, assim também Ele esquece todos os atos de justiça se a gente permanecer no pecado. Continuando. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se, olha, condicional, vocês têm que se ater no português. Se, tem uma condição. Se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Então, a pessoa viveu uma vida de iniquidade. Cobrava juros exorbitantes. Se lembra de Zaqueu? Ele devolveu 4 vezes a mais o que ele tinha pego do povo. É um verdadeiro arrependimento. Quando a gente se fala que se arrepende, mas justifica os nossos erros, isso é remorso. Isso aí é o arrependimento segundo o homem, não a Deus. Então, aquele que roubou, entrega o que roubou. Aquele que furtou, entrega o que furtou. Aquele que adulterou, se arrepende, não adultera mais. Então, por que eu quis ler isso aqui? Eu já coloquei alguns vídeos no canal sobre isso. Mas porque um tempo atrás eu estava assistindo, eu adoro a Igreja Batista Redenção, tá? Do pastor Marcos Granconato, eu já coloquei vídeo no canal sobre isso. Só que ali tem, eu não sei se o Granconato age do mesmo jeito, mas por esse teólogo fazer parte da igreja dele, provavelmente ele concorda com o pensamento desse outro teólogo. E esse outro teólogo falou que Deus odeia o divórcio, que casamento até que a morte os separe, que se você se divorciar e casar com outra pessoa, você vai estar em adultério. Até aí tudo bem, é bíblico. Mas ele falou, mas se chegar alguém na tua igreja já divorciado, a pessoa chegou na tua igreja já divorciado, a pessoa não entendia a palavra, não conhecia. Casou, mas já está no segundo casamento, terceiro, seja o que for. Mas ele não sabia que era adultério. Você fala para ele se divorciar de novo desse outro casamento, aí esse teólogo falou, não, fazê-lo errar novamente não, ele vai se manter do jeito que está. Então, o entrevistador no canal Vejam Só, até perguntou ele assim, quer dizer que as pessoas que estão na tua igreja, elas não podem se casar com outra pessoa depois do divórcio porque é adultério. Mas se chegar alguém de fora, já divorciado e casado com outro, você não fala para eles se divorciarem desse casamento? Não, porque aí você está falando para ele errar de novo. Então, meus amados, tem certas coisas que a gente vê no mundo que a gente fica atônico. Aí você pensa assim, mas o Hérito, ele é um teólogo, Hérito.
Vamos pela racionalidade. Ele fez anos e anos de teologia, ele sabe hebraico, aramaico, latim, grego, ele sabe filosofia, antropologia e tantologia que realmente a gente tem capologia, é tão bom estudar, é tão bom conhecer as coisas, mas a palavra de Deus, meus amados, já fala que a sabedoria do homem é lixo para Deus. E ela é revelada para a gente através do Espírito Santo. Se fosse assim, a gente não precisaria do Espírito Santo. Era só fazer faculdade de teologia, era só fazer cursos de teologia que a gente estaria salvo. Estaríamos entendendo. Eu não estou aqui querendo falar que estudar é errado. Eu adoro, amo estudar. Eu procuro me atualizar, eu procuro entender para não passar heresias para vocês. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai aqui, já que esse teólogo falou, se uma pessoa chegar na igreja dele já divorciada e casado com outro, ela não deve se divorciar de novo, porque ela vai cometer o erro de novo. Nós sabemos que no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então aqui diz em Atos é o Atos dos Apóstolos, como eles agiam, tá? De acordo com a palavra do Senhor. Não sabia, mas agora sabe. Então que se arrependam. Não levou o tempo da ignorância, porque eles não sabiam, mas aqui não está dizendo que eles têm que permanecer no pecado. Se a pessoa pegar a parte do casamento, eles eram divorciados e estão no segundo casamento, mas eles não sabiam, mas eles não devem se divorciar de novo, senão vão errar de novo. Não, eles têm que se divorciar sim. Porque é a mesma coisa, vocês pegam então um casal de homossexuais que são casados. No passado Deus não levou em conta o tempo da ignorância deles. E eles então vão continuar na homossexualidade. Mas o homossexualismo é pecado. E casar com outra pessoa também é pecado, porque aqui diz, vamos falar, Lucas 16, 18. Já que Lucas 16, 18. Vamos lá. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, divorciado e casado com outro é tão pecado quanto um casal de homossexuais que são casados. Que isso aí é o quê? É uma imoralidade sexual tanto quanto um segundo casamento. E o que eu posso provar para vocês aqui? Vamos lá para o livro de Esdras, capítulo 10, do versículo do 1 ao 5. Não, do 1 ao 4. Vamos lá. Diz assim, Esdras, capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, Esdras era um sacerdote. Chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, esses pecados, o pecado do povo, tá? Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente ao templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta de Esdras. E eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora, prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e o dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda e não dos homens. Levante-se, pois é o Senhor que deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se, mãos à obra. Então, Deus já tinha proclamado há muitas gerações anteriores que não deviam se casar com povos pagãos, se misturarem, que Deus estava tirando o povo do Egito, uma terra pagã, e estava mandando ele para uma terra que mandava leite e mel, dos cananeus. Terra esta também
que proclamava as mesmas imoralidades do Egito. Então, quando eles chegassem a essa terra, eles tinham que eliminar os heveus, jebuseus, heveus e tantos veus. Tinha que eliminar esse povo, justamente para que eles não se contaminassem com o mofo, com o fermento, entende? Com a lepra, que é o pecado desse povo. Mas eles se casaram com mulheres estrangeiras. E essas mulheres, eles começaram a adquirir outros deuses, Moloque, Rainha do Céu e tantos outros, acabaram sacrificando seus filhos a Moloque. São outras crenças. Então foi levantado o sacerdote para poder chegar lá e proclamar os mandamentos do Senhor, que Judá estava arrasada depois do exílio da Babilônia. Tá? E eles tinham que se divorciar daquelas mulheres estrangeiras. Então aqui como é que pode? Ah não, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Então vocês continuam permanecendo casados com essas mulheres estrangeiras. Aqui está dizendo que se eles fizessem isso, eles estariam sendo desobedientes ao Senhor. Eles têm que se arrepender e largar do pecado. E aqui está falando para se divorciar das mulheres estrangeiras. Tá? Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs, porém mesmo assim ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e seus filhos. Se divorciando dessas mulheres. Então, meus amados, a gente tem que prestar muita atenção. Muita atenção. Se a gente não estudar a Bíblia, a gente vai atrás de grandes teólogos. Esses homens são inteligentes, estudiosos, tá? Mas eles proclamam muitas heresias. E para terminar, Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Não é os mandamentos das igrejas pentecostais, presbiteriana, neopentecostais. Não é guardar os mandamentos de homens, de teólogos. É o mandamento de Deus. É isso que vocês têm que se ater, meus amados. Tá? Em outra tradução, aqui está escrito assim, ó, Apocalipse 22, 14. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Lavem suas vestes com a palavra do Senhor. Arrependimento é se arrepender e largar o pecado. Tá? Se casou, segunda aliança, não sabia antes que isso era pecado, vocês têm que se divorciar desse casamento. Porque vocês continuarão no pecado mesmo indo à igreja. Vocês continuarão no pecado mesmo seguindo com a Bíblia debaixo do braço. As suas vestes não estão lavadas como precisa ser lavada aqui. Tá bom? Fique os irmãos na paz de seu Jesus.